Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu sei que tem notícias importantes sobre o profissional e tudo mais, mas também é importante lembrar do time sub-20, que inicia amanhã a sua campanha em busca do bicampeonato da competição. O Cruzeiro está no grupo 12 da competição, só explicando um pouco a fórmula de disputa. O campeonato é dividido em 32 grupos de 4 equipes, você não ouviu errado. 32 grupos de 4 equipes, os 2 primeiros de cada grupo se classificam, né? Então cada time faz 3 jogos na primeira fase, enfrenta todos os adversários. Cada grupo tem uma sede fixa, então o Cruzeiro jogará os 3 jogos na cidade de Bebedouro, né? Obviamente todos os jogos são realizados no estado de São Paulo, já que é Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Cruzeiro tem como seus adversários, além da Inter de Bebedouro, tem o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e o Batatais também de São Paulo. É uma competição de tiro curto, né? Porque ela vai acabar aí no dia 25, que é aniversário da cidade de São Paulo. Então a gente estreia amanhã dia 4 contra o Batatais. No dia 7 pegamos o Nova Iguaçu, também em Bebedouro, obviamente. E no dia 9, na terça-feira, e um dia depois praticamente, já fechamos a nossa participação contra o time da casa. O Cruzeiro foi finalista da Copinha em 2 oportunidades. Em 1996 a gente fez uma final mineira contra o América e acabou perdendo na oportunidade por 2-1. Os grandes destaques ali da competição por parte do América campeão, eles tinham o lateral direito Evanilson, que posteriormente jogou no próprio Cruzeiro, muitos anos de Borussia Dortmund, e tinha o atacante Rinaldo, que fez relativo sucesso aí não só no profissional do América, mas também alguns clubes do Brasil, no Fortaleza, por exemplo, ele marcou muitos gols por lá. O treinador do América era o Ricardo Drubski, que também teve passagens aí pela base do Cruzeiro, do Atlético, e foi até treinador do Fluminense recentemente. Já o Cruzeiro tinha como principal nome o atacante da Silva e o goleiro Rodrigo Poço, que fez algumas partidas pelo nosso profissional, mas acabou jogando praticamente toda a carreira a serviço do Ipatinga, né, que era uma espécie de time filial do Cruzeiro, depois tornou-se independente e tudo mais. Aquela história que creio que a maioria de nós conhece bem. O nosso comandante na ocasião era o Vantuil Rodrigues. Já em 2002 fizemos outra final, dessa vez contra a Portuguesa, e perdemos novamente por 1-0. A Lusa, que era comandada por Edu Marangon, tinha como principais destaques o atacante Alex Afonso e também tinha o meia Rafinha, o nosso Rafinha, que está aí jogando no Cruzeiro atualmente. Ele era reserva naquele time da Portuguesa e inclusive entrou no segundo tempo da decisão. Já o Cruzeiro, que era comandado pelo Ney Franco, tinha nomes como o goleiro Gomes, os meio-campistas Jardel e Wendel, que participaram bastante da conquista da Tríplice Coroa em 2003. Contava inclusive com o camisa 10 Walter Minhoca, ele mesmo que também fez muito sucesso lá no Ipatinga, passou por Flamengo e outros clubes aí do Brasil. O título finalmente veio em 2007, né, 11 anos atrás, quando o Cruzeiro conquistou a decisão contra o São Paulo. Foi um empate em 1-1 no tempo normal e a gente ganhou nos pênaltis, inclusive com o nosso goleiro atual, Rafael, sendo o herói do título ao defender uma das cobranças naquelas cobranças alternadas. Aí o Paulinho Dias, que era o capitão do time, bateu, converteu e a gente foi campeão. O São Paulo tinha o zagueiro Breno, né, incendiário aí, Breno Foguinho. Tinha também o Bruno César, que na época era foi até reserva na final, mas é um jogador que fez muitos gols, teve passagem também pelo Corinthians. Já o Cruzeiro, além do goleiro Rafael, tinha o zagueiro Maicon, né, que ironicamente passou pelo São Paulo aí, chegou como God of Zaga, acabou fazendo algumas cagadas e hoje defende o Galatasaray da Turquia. Além disso, a gente tinha o Guilherme, que era o grande craque daquele time, né? Um jogador que prometia muito, acabou não se tornando tudo aquilo que prometia, mas ainda hoje é um jogador importante, titular aí de vários clubes brasileiros nos últimos anos. A gente tinha o centroavante Jonatas, que conseguiu fazer sucesso, se estabelecer na Europa e atualmente defende o Hannover da Alemanha. E a gente tinha um lateral esquerdo espetacular chamado Anderson, né, que após a Copinha, que foi muito bem, foi o grande destaque, marcando muitos gols. Após a competição ele subiu para o profissional, fez acredito que 3 jogos pelo time de cima, acabou não tendo muita oportunidade de sequência e meio que sumiu no mundo, jogou em diversos clubes nos últimos anos, clubes de menor expressão do futebol brasileiro, mas nunca recuperou aquele desempenho que teve lá no início de carreira. E ressaltando que o nosso treinador na oportunidade, né, na nossa única conquista de Copinha, era o Enderson Moreira, que hoje é treinador do profissional aí do América Mineiro, que na minha visão pelo menos é um treinador muito bom. Já falando agora do time desse ano, time dessa temporada. Se a gente analisa 2017, que a gente conquistou aí o Brasileiro e a Supercopa, o Cruzeiro perdeu alguns jogadores importantes.
Os meias Tony Anderson e Nixon estouraram a idade, assim como o lateral esquerdo Vitor Luiz. E o atacante Jonathan, que nem participou da Supercopa, né, que participou só do Campeonato Brasileiro mesmo, ele foi integrado ao profissional e ainda não há uma decisão nem se ele vai continuar no Cruzeiro. Mas enfim, ele também não está entre os relacionados para a Copinha. Existe uma indefinição no gol, né, se a gente vai jogar com o Gabriel Brazão, que é um grande destaque aí da base, goleiro titular do Sub-17, ou com o Vitor Eudes, que não era um goleiro que inspirava tanta confiança assim, mas foi um herói em praticamente todas as disputas do Cruzeiro aí nos títulos do ano passado. Ele que pegou pênaltis tanto na decisão do Brasileiro quanto na decisão da Supercopa. Então deixa aí essa questão pro Emerson Ávila resolver quem deve ser o camisa 1 do Cruzeiro na Copa São Paulo. Eu acredito que o time base do Cruzeiro vai ser o Gabriel Brazão no gol, lateral direito Lucas Soares, a zaga com Kaká e Gustavo Ricci, e o lateral esquerdo Rafinha. Aí da defesa só mudou realmente o Rafinha entrando na vaga do Vitor Luiz. Meio campo, os volantes seguirão os mesmos, o Márcio e o Vander, os dois estão relacionados para a competição. A linha de meias deverá ter o Marcelo ainda do lado esquerdo, um jogador que na minha opinião, por exemplo, é um dos melhores dessa safra, é um cara que o Cruzeiro pode apostar um pouco mais. Tem também o Cezinha, que deve ser o meia centralizado na vaga do Tony Anderson. E o meia direita eu acredito que vai ser o Vitinho, que também joga de lateral, mas que fez a Supercopa, por exemplo, jogando como esse meia direita. Ele tomou a vaga do Nixon, que era o titular até então, e o Vitinho acabou se destacando bastante. No comando de ataque eu acho que vai ser o Thiago, que jogou essa Copa Rio Grande do Sul aí na parte final da temporada, mas confesso que também a gente vai ter que esperar os jogos para ver se ele consegue se firmar, ou até mesmo se o Emerson Ávila vai tentar mudar um pouco mais essa tática do time, talvez entrar com o Alisson, que é um meia também de boa qualidade aí. Enfim, ele que se vire e a gente que torça aí pro Cruzeiro fazer uma boa campanha e trazer novamente esse título para a Toca da Raposa, beleza? Galera, muito obrigado por acompanhar, peço aí que deixe o like, que se inscreva no canal, que use os comentários para deixar suas expectativas sobre essa competição. Tamo junto, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!